Nesta semana, o canal Colecionismo Tex completou um ano de existência e eu agradeço muito a vocês, a você que me acompanha, que nos acompanham e permitem, através do like, através do comentário, da interação com o canal, a possibilidade das ferramentas do YouTube levar esse vídeo a mais pessoas fãs de techs, porque sim, este canal é um canal especializado no personagem Tex Willer. E quando eu planejei criar este canal, e ele foi muito bem planejado, um dos vídeos que eu gostaria de fazer era falando sobre os desenhistas do Tex. Eu também sou desenhista, trabalhei com desenho na minha vida profissional, também trabalhei com fanzines, criei quadrinhos, tudo de forma muito amadora, mas com certa produção. E a minha paixão por Tex e pelos quadrinhos desde criança se dava muito por causa disso. Eu cheguei a reproduzir em cadernos de desenho histórias do Zagor. Sim, copiando inclusive o frontispício. Infelizmente, isso se perdeu com o tempo. Mas uma das ideias era falar sobre os desenhistas. Pois bem, um ano depois deste canal existindo, eu finalmente consigo pauta para isso. Este vídeo compõe uma nova playlist que vai falar sobre os desenhistas. E neste primeiro vídeo, a abordagem será genérica, falando de todos os nomes e apresentando as suas maravilhosas artes. Neste vídeo você vai ver isso, você vai ver a foto de cada desenhista e uma prancha de sua maravilhosa arte. Então este vídeo ele entra como um painel dos desenhistas de Tex, para depois, nesta playlist, nós prosseguirmos e daí sim falando individualmente de cada um, quando será tratado a biografia e a sua produção com o personagem Tex. Então, sente, fique tranquilo, relaxe e curta, porque se você gosta de desenho, você vai curtir este vídeo. Todos sabemos que Tex teve início lá na Itália e foi lançado em 30 de setembro de 1948. Um personagem tão longevo assim exigiria, obviamente, muitos desenhistas em seu staff, mas no começo não foi assim. Teia Bertazzi, a editora da Edizione Audace, queria mais um personagem para ser mais um produto editorial. Pois bem, ela então contratou os serviços de dois gênios criadores. Um era o seu ex-marido, o Giovanni Luigi Bonelli, e outro era o grande e renomado desenhista Aurélio Galeppini. Esta dupla criou e começou a produzir, ainda em estrícias, as aventuras semanais do Fora da Lei que se tornaria Ranger Tex Willer. Muito bem, começava a história editorial deste personagem. Nos primeiros anos, a primeira década, Aurélio Galeppini reinava absoluto. À medida que o personagem foi ganhando gosto pelo público e tornou-se um sucesso, Aurélio Galeppini se viu por demais assoberbado. E em 1954, a dupla teve uma experiência do que seria manter Tex apenas na pena de um desenhista. Neste ano, em 1954, Galep ficou doente, adoentado e não conseguia cumprir as exigências das publicações. Consequentemente, Gianluigi Bonelli teve que criar
através da sua genialidade, teve que criar uma aventura aproveitando quadros já publicados do personagem. Ele separou esses quadros segundo a sua narrativa e montou em separados, criando uma aventura inédita, por assim dizer. Chegava então aos fãs a história Aventura em Cedar Mines. Esta história, se vocês tiverem curiosidade, está no Tex Coleção número 38, na edição histórica número 15, no Tex em cores número 14 e no Ônibus volume 5. Lá vocês encontrarão essa história que foi construída a partir de quadros já publicados. Isso acaba sendo um elemento de valor histórico editorial impressionante. Mas com essa experiência, a dupla percebeu que era necessário começar a contratação de novos desenhistas. Inicialmente, ainda nos anos 50, vieram desenhistas que dariam suporte ao Gallop, ou fazendo esboço ou fazendo a arte finalização com nanquim dos desenhos de Gallop. Esses nomes eram Guido Zamperoni, os primos Francesco e Pietro Gamba, Mário Ugeri e o mais conhecido Virgílio Musi. Estes desenhistas, a partir de meados da década de 50 até o final dessa década, tiveram este trabalho de suporte. A partir daí, alguns deles permanecerão no staff de Tex, desenhando as próprias aventuras. E, curiosamente, naquele período, o Gallop desenhava o rosto dos personagens, especialmente nas pranchas de Virgílio Musi. Então, quem continuou produzindo Tex em aventuras solo foram o Mário Ugeri, o Francesco Gamba e o Virgílio Musi. O Musi ficou mais de 20 anos desenhando Tex, ou auxiliando ou produzindo aventuras com a face desenhada, na maioria das vezes, não em todas as pranchas, mas a face desenhada pelo Gallop. Com essa experiência, Tex adentrava com muito sucesso a década de 60, começa a contratação definitiva de desenhistas com a finalidade de produzirem Tex de forma independente, ou seja, toda a arte lhes pertenceria. Muito bem, em 1964, o primeiro nome que se apresenta é do grande Hélio Nicolò, seguido ainda no mesmo ano pelo famosíssimo Guglielmo Letteri. Então, esses são os dois primeiros nomes que chegam para produzir Tex de forma independente, de forma livre, artisticamente falando. No ano de 1967 é a vez da contratação de Giovanni Titti. Na década de 60, são esses os artistas que se apresentam. Adentramos a década de 70 e apenas um novo artista é contratado. Estou falando do famoso Fernando Fusco, que foi contratado em 1974. Todos esses desenhistas citados, o Mário Ugeri, o Francesco Gamba, o Virgílio Musi, Hélio Nicolò, Guglielmo Letteri, Giovanni Titti e Fernando Fusco, são os chamados desenhistas históricos. Toda vez que são abordados na literatura texiana, geralmente é com este epíteto que eles se apresentam. São os desenhistas históricos. A partir daí, há uma normalização da contratação de novos artistas. Estamos falando, então, da década de 80, uma década de ouro do nosso personagem,
e a partir de então. Então vamos ver quais são os próximos nomes contratados para desenhar o Ranger. Em 1982 chega Vincenzo Monti. Em 1985, o queridíssimo Fábio Civitelli. Em 1986, dois grandes nomes chegam para o staff de Tex. Estou falando de Cláudio Villa e Jesus Blasco. E na década de 1990, logo no início, em 1991, adentra outro grande nome da arte texiana, Carlo Raffaele Marcello, um nome que se tornará popular e queridíssimo dos fãs. É claro que muitos destes desenhistas já partiram, e outros que eu ainda citarei também já partiram, mas fazem parte desse staff porque a sua arte é imortal e imortalizado eles estão na expressão artística de tudo que produziram. No final da década de 80 aconteceu algo muito importante para a história editorial do personagem. Aos 40 anos de vida editorial, em 1988, é lançada a coleção Albo Speciale, que é o nosso Tex gigante. Esta coleção ela tinha por escopo pegar desenhistas e também roteiristas de fora do universo texiano, da produção texiana, para que apresentassem, respeitando algumas linhas mitológicas, mas para que representassem um Tex mais representativo da própria leitura desses artistas. E aconteceu que, através do Albo Speciale, havia a contratação desses desenhistas. O Albo Speciale passava a ser uma antessala para a contratação de artistas para o staff do nosso personagem. Vamos ver a partir do final da década de 80 quem são esses nomes. Então, em 1989, chega o grande Alberto Giolitti, o mestre de Giovanni Titi. Sim, ele já havia feito algumas páginas de Tex anteriormente, mas em 89 é a sua grande estreia no universo texiano. Em 92 é a vez de Victor de la Fuente. Em 93, outro nome queridíssimo da arte texiana, que é José Ortiz, o homem que desenha mais que preto no branco. Ele desenha preto no preto, de tanto que gosta das sombras. Em 95 é a vez de Aldo Capitânio. E em 98, no final daquela década, o grande Alfonso Fonte, que está conosco até hoje e que eu simplesmente adoro o seu traço estilizado. Outra coleção que acabou sendo uma antessala para a contratação de novos desenhistas foi a coleção Almanaco del West, que é o nosso Almanac Tex. Muito bem, esta coleção trouxe novos nomes para o universo texiano. Através dela, na década de 90, vamos ver quem chegou. Em 96, Andrea Venturi. E em 99, Miguel Ángel Repetto, outro grande nome e muito bem quisto pelos texianos. Bom, chegamos nos anos 2000 e a partir daí, até os dias de hoje, há um grande número de desenhistas que chegaram para o staff de Tex. Vamos enumerá-los aqui, segundo o ano que entraram, que estrearam no universo Tex. Lembrando que eles podem ter entrado tanto pelo Albo Speciale, quanto pelo Almanaco del West, tanto quanto pelo Color Tex, a nossa Tex especial colorida, que também
acabou tendo a mesma proposta do Albo Speciale, mas também acabou sendo a antessala de entrada para o universo texiano. Através destas 3 linhas editoriais, muitos foram os desenhistas chamados. Vamos citá-los segundo o ano em que entraram para o staff de Tex. 2002 foi Bruno Brindisi. 2003, o veterano Manfred Sommer, Stefano Andreucci e os gêmeos Gianluca e Raul Sestaro. Em 2004, outro grande veterano vem para o staff de Tex, é Roberto Diso. Aliás, 2004 é o ano dos Robertos. Roberto Diso e Roberto De Angelis. Em 2005, Rossano Rossi e Carlos Ambrosini. Em 2006, Mário Milano e Giancarlo Alessandrini. Em 2007, o grande Corrado Mastantuono, um artista que eu admiro muito, Pasquale Del Vecchio e Dante Espada. Em 2008, foi a vez de Ugolino Cosso. Em 2009, o grande Pasquale Frisenda, Alessandro Piccinelli e Massimiliano Leonardo. Conhece este? Talvez você conheça ele pelo apelido Leomax. Em 2010, a estrela dos quadrinhos, Oreste Soares, Raffaele Della Monica e Giovanni Bruso. Em 2011, outro grande, Carlos Gomes, Ernesto Garcia Seixas, Giacomo Danúbio e Yannis Ginossatis. Em 2013, é a vez de Sandro Scascitelli. Também Gianluca Acciarino e Maurício Dotti, outro reconhecidíssimo artista da atualidade. Em 2014 chegaram Stefano Biglia, Corrado Roy, o desenhista mais soturno das páginas de Tex, e Michele Benevento. 2015 entrou Massimo Rotundo. 2016, Alessandro Nespolino, Michele Rubini, o desenhista do Chupacabra, e Alessandro Botti, um mágico do realismo. Botti é indiscutível. Em 2018, Bruno Ramella, Mario Rossi, que nós conhecemos por Maggio, e Giuseppe Prisco. Em 2019, a primeira mulher a desenhar Tex Willer, Laura Zucchelli, e o veterano e famosíssimo Rodolfo Torti, cujo desenho cartunesco eu adoro. Em 2020 foi a vez de Fábio Valdambrini. E finalmente, em 2022, Giovanni Frigieri. Ok, esses são os nomes mais atuais do universo Tex em termos de arte. Você deve estar estranhando a ausência de alguns nomes. Eu vou citar aqui: Ivo Milazzo, Joey Kubert, Roberto Raviola, conhecido como Magnus, Colin Wilson, entre outros. Mas
Eu quero deixar claro aqui que essa playlist abordará apenas os desenhistas do staff texiano, ou seja, aqueles que continuaram como desenhistas de Tex. Desenhistas convidados para o álbum Speciale ou outros que não mais participaram do universo texiano, eu não considero como desenhista de Tex, ainda que sejam grandes artistas renomadíssimos, mas não fazem parte do staff texiano. Pois bem, este é o vídeo estreia dos desenhistas de Tex. Na próxima oportunidade que eu gravar o vídeo dessa playlist, obviamente falarei dos chamados Ghost Artists, os desenhistas fantasmas, que são aqueles que davam suporte para o Gallup no início de carreira. Vamos falar um pouquinho mais profundamente deles. E depois, cronologicamente, falaremos do Gallup, do Nicolò e sucessivamente. E vamos ver o que eu trago aí na semana que vem para vocês. Muito obrigado por ficarem até aqui. Forte abraço!